Você sabe o que é ginecologia natural? A ginecologia natural tem suas raízes em ideologias feministas, como a retomada da autonomia sobre seus corpos. O movimento surgiu na América Latina através de mulheres como a socióloga chilena Pabla Pérez Samartín, uma das pioneiras a publicar sobre o tema. Esse movimento traz um novo olhar sobre a saúde da mulher, resgatando saberes ancestrais. É o corpo feminino visto numa ótica diferente da medicina convencional, olhando não apenas para o físico, mas também para as emoções, mente e energia. Quer saber mais? Então, entra na roda com a gente! Ótima, eu me sinto ótima, forte, firme, sólida, conectada ao pulso natural da terra, livre da agonia de chegar primeiro, grande é ser inteiro. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Está começando Roda de Mulheres. No programa de hoje, vamos saber o que é a ginecologia natural e qual o seu impacto na saúde da mulher. Para falar sobre o assunto, convidamos a mestra em enfermagem pela UFC e terapeuta em ginecologia natural, Viviane Melo Aragão, a psicóloga Vanessa Lima, a terapeuta em ginecologia natural, Sara Maia, e Joyce Custódio, que é essa voz maravilhosa que abriu o programa de hoje. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. É um prazer grande ter vocês aqui. Bom, eu vou começar aqui a nossa conversa com uma pergunta. Quais são os princípios da ginecologia natural? Então, a ginecologia natural, ela é um movimento, né, de integração, de reconhecimento, de autoconhecimento da mulher. E o princípio básico é olhar para a mulher, olhar para a história dessa mulher, não focar apenas no sintoma, no adoecimento que ela traz, na questão que ela traz, mas entender a história dessa mulher. Até porque a gente não se define pelos nossos adoecimentos, a gente é muito mais do que isso, né? Somos uma longa história. E esse eu acho que é um dos maiores princípios da ginecologia natural, é olhar para o ser humano e enxergar o que está por trás ali, qual é a causa. E tem a questão dos ciclos também, né? Sim. Se vocês trabalham com os ciclos da mulher feminina. Quando a gente vai analisando a ginecologia natural, a gente vai analisando a mulher na sua integridade. Então, quando a gente fala de ciclos, a gente fala do ciclo circadiano, ciclo hormonal, o ciclo feminino das etapas da vida. Então, a ginecologia natural ela vai conversando, por exemplo, como é a mulher com 20 anos, com 30 anos, com 50 anos, com 80 anos, tem necessidades e uma necessidade de um olhar diferente do profissional. Então, a ginecologia natural ela vai olhar dos ciclos hormonal, que é aquele ovariano, que tem a menstruação, que tem o ciclo do mês inteiro, mas também aquele ciclo completo da vida dela. Como é que ela era na menina, com 5, 10, 12 anos, como é ela, como mulher adulta, qual é a necessidade dela, o que de fato eu posso fazer por ela e ela pode fazer por ela mesma. Então, a gente, quando fala da ginecologia natural, é esse olhar, essa autoobservação e os ciclos, tanto o individual, que é o mensal, e esses ciclos da vida inteira que a gente tem. Vocês observam também essa questão do ambiente, da questão onde essa mulher vive, a questão econômica, tudo isso é analisado? Sim, quando a gente olha o ciclo, né, e observando o ciclo hormonal, emocional, menstrual, a gente está olhando também para o ciclo da natureza. Sim. Qual a estação do ano, como é que está o clima de onde ela vive, como é o clima do ambiente familiar dela. Então, tudo isso vai influenciar na resposta orgânica daquela mulher. É exatamente isso que eu falei no começo, que a colega colocou muito bem, né, que é esse olhar de entender que nós somos natureza, que nós somos uma longa história que faz parte da natureza. E a gente se perdeu desse conhecimento e a ginecologia natural ela nos convida a retomar isso, a olhar, nos olhar como natureza, cíclicas, né?
resgatar essa ancestralidade feminina. Resgatar esse saber das nossas mães, das nossas avós, resgatar aquele olhar para o meu pessoal, né? E também olhar um pouco para o ambiente familiar que a gente vê. Como é que está essa mãe dessa mulher que está ali na nossa frente, da avó dessa mulher que está ali na nossa frente, porque tudo isso permeia a vida dessa mulher e a saúde dessa mulher. Você falou um negócio interessante, me lembrou, quando minha filha era pequenininha, acho que ela devia ter na época uns 2 aninhos, alguma coisa assim, ela tinha um gânglio e eu já tinha levado para todos os médicos que estavam aconselhando uma cirurgia. E eu estava assim, muito receosa de fazer uma cirurgia, porque ela é muito pequena. Criança. E eu levei no homeopata. Quando eu fui no homeopata, ele quis saber não apenas da Camilinha, mas de como tinha sido o parto, de como é que... tudo. E eu achando aquilo lá tudo muito estranho. Mas, enfim, mas deu super certo. O tratamento, assim, foi um sucesso. Enfim, então, é um pouco esse retorno, né? É um retorno, um resgate, um olhar para escutar também a pessoa que está cuidando daquele ser, né? Porque aquela criança, por exemplo, 2 aninhos, ela é totalmente integrada dentro da percepção do adulto. Ela tem a individualidade dela como menina, mas ela também tinha todo um cuidado, desde a amamentação, da gestação, do crescimento dela, tendo a tua influência, né? A sua influência ali como mãe. Então, quando ele, terapeuta, seja um terapeuta de qual área for, ele chega para falar, ele vê essa criança, todas as necessidades dela e as queixas que a mãe também relata, mas ele também vê todo um contexto da casa dela. Como é que foi o crescimento, como é que é a verbalização emocional dessa criança, como é que está sendo os cuidados dela, e aí é que ele vai dizer, isso aqui é só um momento que está aparecendo para nós, isso aqui é só o final, só o sintoma que está aparecendo, desde questões aí que a gente deveria estar olhando desde antes. Então, é um cuidado muito amplo e muito mais longe desse contexto só da queixa, né, do glândio, por exemplo. Então, toda essa vivência que, no caso das mulheres, nós temos, né, durante a vida, isso acaba, de alguma forma, desequilibrando a nossa saúde. É mais ou menos isso? Sim. Tudo pode trazer o benefício, mas também pode trazer desvantagens, né? Um lar propício, uma mãe que cuida, traz muito mais benefícios para uma menina do que um lar adoecedor. Né? A gente vê questões ginecológicas hoje que não são tratadas por questões mesmo familiares, que aí não tratou quando começou os sintomas, e eu volto a frisar, os sintomas já são uma das últimas etapas que o teu corpo está dando como sinal. E aí vem toda aquela questão, eu estou trazendo um sintoma para fora agora, eu estou me mostrando para você fisicamente, mas ele veio aí bastante tempo, desde questões emocionais, entre outros, né? Aí vocês trabalham com as terapias, como é que funcionam essas terapias? Sim, a ginecologia natural, ela não é uma especialidade médica, ela é uma terapia integrativa, que na verdade, ela funciona muito mais como um movimento, que é isso tudo que a gente está falando aqui, né? Um movimento de autoconhecimento, de resgate, que vem muito da América Latina, do povo andino, né? Desse reconhecimento do ciclo do ser humano como parte da natureza, como parte integrante da natureza, e não como um ser, uma entidade que movimenta a natureza ao seu bem-querer, mas como parte integrante dele. E nós, mulheres, temos isso muito mais forte. Então, por exemplo, da forma como eu trabalho, né, eu integro outras terapias integrativas às ferramentas da ginecologia natural. Então, tem as ferramentas de autoconhecimento, onde a gente vai levar essa mulher a compreender a história dela. Desde o momento que ela nasceu, como foi a gravidez, como foi o parto, como foi a infância, cada parte da história dela. E nesse contar da história, né, que eu chamo de me contar o rio da vida, a gente senta, eu digo, agora me conta o rio da sua vida, para onde você passou, para onde você navegou. Então, nesse momento, ela vai contar toda a vida dela, sabe? Os maiores traumas, as maiores dores. E aí, nessa fala, ela vai soltando coisas. Ela vai liberando emoções, ela vai liberando palavras, ela vai liberando dores que muitas vezes ela não lembrava que tinha, mas que estavam ali e muitas vezes aparecem como causa base daquele sintoma que ela trouxe para a gente tratar, ou de uma candidíase recorrente, ou de uma endometriose, sabe? Mas que estão na história dela. A gente entende que o adoecimento, né, o estado de adoecimento, ele não acontece assim, com um estalar de dedos. Ele é construído.
né? E essa construção, ela se dá desde o começo da vida. E aí, a ginecologia natural, a gente vai utilizar esse autoconhecimento e outras terapias integrativas que cada terapeuta vai colocar ali como serviço. Então, eu trabalho também com Ayurveda, com terapia Yoni-Egg, com vaporização uterina, com outras ferramentas, fitoterapia, com as ervas. Eu acho sempre importante ressaltar que a ginecologia natural não está só baseada no tratamento com ervas. Isso é fitoterapia. Né? A ginecologia... Ela utiliza a fitoterapia também, não é isso? Isso. A fitoterapia é uma ferramenta que a gente utiliza dentro da ginecologia natural. Mas é um estado amplo de autoconsciência, né? Que é isso que a gente está falando aqui. E também disponibilizar para essa interagente, essa mulher que está ali na nossa frente, uma menina, né? Com base no que ela quer também. Se nós temos as ferramentas, os recursos, e você não se adapta a um chá, um escalda-pés, uma vaporização, tem tantos outros recursos, né? Sim. Então, tu tem que ter uma técnica mesmo, porque as pessoas acham que porque é natural, aí vai tomando de qualquer jeito. Não, né? Tem um estudo. Exatamente. Tem que estar muito bem embasado cientificamente, tem que ter estudos, tem que saber os efeitos adversos, tem que saber como utilizar o tempo. Para cada pessoa é diferente. Então, assim, a gente tem ervas, plantas, né? Se for um pouquinho por esse lado, específicas para cada um tipo, biotipo, né? Físico. E aí a gente vai analisando. Essa mulher consegue, nessa etapa da vida dela, dentro desse momento dela, dentro dessas queixas dela, utilizar isso aqui como recurso. E ela mesma se sente à vontade ou não em usar alguma coisa. Por exemplo, a vaporização é sensacional, mas algumas mulheres ainda precisam de tempo para poder entrar nessas práticas. Algumas são super adeptas a chás, outras não. Então a gente vai adaptando conforme a necessidade dessa mulher, mas também sempre dialogando com ela, esclarecendo, olha, diante de tudo que você está nos contando, diante da nossa experiência, de toda uma ciência, é interessante você fazer essas terapias e a gente ir te acompanhando ao longo do tempo. É claro que nunca vai ser uma consulta pontual, vai ser sempre um momento de construção. A gente vai construindo todo aquele processo de cuidar com ela e ela vai retornando para a gente com muitos, assim, benefícios, muitos relatos bons, sabe? A cada momento que a gente vai voltando ali, a gente sempre vai melhorando e vendo isso, é uma coisa incrível. E a partir de qual idade já pode começar com a ginecologia natural? A partir da menarca. A partir da menarca. Quando a menina começa a ter o primeiro sangramento, na primeira menstruação, ela já pode começar. Já pode procurar uma terapia, né? Ela individualmente pode nos procurar para conversar a partir da menarca. A gente sempre parte desse momento que é uma mudança de ciclos para as meninas, né? Mas se a mãe dessa menina, ou mesmo a pessoa a cuidadora dessa menina, tiver e se sentir à vontade, uma necessidade de é uma criança mais nova, uma pré-adolescente, e quer levar também para conversar, nós conversamos, conseguimos esclarecer e tirar muitas dúvidas. Faz uma preparação, Isso, né? sim. Faz toda a ideia do que vai ser aquele momento da menstruação para ela, o que pode ser de possibilidades para ela, o que seria interessante caso ela sinta uma cólica, caso ela não queira utilizar um absorvente convencional, que é esses absorventes de algodão, a gente pode mostrar para ela outros recursos, né, mais ecológicos. Esses absorventes que são usados normalmente no mercado aí, eu ouvi dizer que eles podem causar algum dano à saúde, é isso? Sim, eles são cheios de dioxina, outros compostos químicos que fazem muito mal ao nosso útero, né? E causam uma dependência química ao útero. Eles fazem com que a gente tenha mais cólica, fazem com que a gente tenha uma sensação de que está sangrando menos. É muito comum a mulher usa absorvente comum, aí ela tem uma sensação de que o sangramento é enorme. Aí ela sai do absorvente comum, vai para o coletor e diz, nossa, nem era tanto sangue assim. Porque existe essa falsa sensação. E também o absorvente comum, ele alimenta a ideia do nojo do sangue. Por causa do cheiro que o sangue, ao entrar em contato com o algodão, gera. E aí, quando você usa o coletor, quando você usa os paninhos, os absorventes de pano, você vê que não tem cheiro, que é cheiro de sangue. Né? Eu que posso dizer, assim, um relato pessoal, que eu tive uma mudança drástica quando eu passei a usar o coletor menstrual e os absorventes de pano. Porque é exatamente isso que a Sara tá falando, assim. Eu tinha essa sensação de que dava mais desconforto, tinha mais cólica. Quando eu entrei em contato e soube da existência do coletor menstrual e passei a utilizar, nossa, foi uma diferença enorme de como eu lido com o meu ciclo menstrual. Até de lidar melhor com o sangramento, de não sentir mais cólicas e ir atrás também de outros tipos de tratamento, até quando existem cólicas, que não necessariamente são medicamentosos, né?
nem sempre a gente precisa, não é dizer que a gente nunca vai tomar remédio, porque em alguns casos o remédio deve ser tomado sim, mas é analisar cada caso. Mas eu, no caso, por exemplo, eu ainda não passei por essa transição de conhecer outros tipos de absorventes, né? O interno, o coletor. Eu ainda pensei na calcinha, criar a modalidade da calcinha, né? Para me adaptar à mudança. Eu ainda tenho a resistência, porque para mim é tão novo eu pensar algo entrando, algo dentro de mim, será que isso machuca? Será que isso... Enquanto isso me incomoda, sabe? Ter alguma coisa penetrar dentro. Então, ser estranho, né? Sim. Porque tem outras questões minhas, parando para pensar aqui, se tem outras questões de ordem emocional que impactam nisso. Acredito que sim, né? Até porque pensando na perspectiva da ordem emocional, o quanto a gente trava em algumas regiões do nosso corpo quando está num nível de ansiedade, quando está num nível, por exemplo, depressivo, né? Então, o contato do outro com o nosso corpo, ou o contato de um objeto com o nosso corpo pode impactar. Então, eu fico pensando, para alguns é um libertador, não ter mais aquele uso habitual do absorvente, né, externo, e trocar pelo interno, enfim. Mas no meu caso, por exemplo, acredito que em muitos também haja assim, de não conseguir, porque tem um incômodo de ordem até mesmo emocional, de algo que fica dentro. Sim. O que é esse dentro? O que isso vai simbolizar? Né? Pelo menos para mim, até agora, você foi falando e eu fiquei, gente, até hoje eu não usei. E eu não consigo ter a coragem de olhar, porque eu fico, não é nem pela perspectiva, se vai vazar ou não, porque eu nem me incomodo com a questão de vazamento, que é uma das coisas que incomoda a mulher quando está no espelho, né? Se vazou, se não vazou, se manchou a roupa. Mas é no sentido de que aquilo que está dentro e eu tendo contato, será que eu sinto? Será que aquilo ali vai ficar o dia todo? E eu vou ficar incomodado com algo que fica mexendo dentro de mim conforme eu me posiciono, né? Não tenho essa experiência para eu tentar identificar, mas também eu nunca ouvi ninguém mencionar sobre isso, né? Só escuta, não dói. Mas, por exemplo, um dia desse, uma colega minha falou assim, gente, quão desconfortável. Pela primeira vez que ela foi usar o interno, né, que não é o coletor. Ela disse, gente, é muito desconfortável esse negócio aqui dentro de mim. Eu disse, eu não tenho nem coragem de botar, porque se eu sentir alguma coisa entrando e que fica ali pendurado, eu já fico, que é isso? Mas aí tem outras opções, né? Pois que foi o pensei da calcinha. O interessante hoje é que, graças a esse movimento feminino, que veio essa corrente, é que a gente consegue conversar hoje diretamente com a indústria e dizer, olha, esse absorvente convencional com algodão, produtos químicos, não é mais de interesse meu. O que vocês podem fazer por nós? Então, se eles não se movimentarem, nós nos movimentamos. Então, hoje tem várias artesãs que fazem os absorventes de pano, existem várias correntes de mulheres, hoje microempresárias, que fazem as calcinhas, então, as toalhas também, né? Então, quando a indústria viu que nós nos movimentamos, nós falamos das nossas necessidades, é que eles disseram, a gente vai também entrar junto com vocês. E hoje tem vários tipos de produtos muito interessantes, muito melhores e superiores do que o absorvente convencional de algodão. Que pode ser experimentado. Muito, assim, e tranquilamente, adaptado a cada corpo. Mulheres que passaram por um pós-parto, por mulheres que são jovens, 15, 16 anos, por meninas virgens também. Então, assim, tem todo hoje um aparato, assim, na nossa... disponível para nós como mulheres que há uns anos atrás não tinha. Então, assim, conversar sobre é poder dar a possibilidade para meninas e mulheres poderem escolher para si o melhor para elas. Ter a sua opção, né? Vocês falaram que a medicina, que a ginecologia natural não é uma especialidade médica, né? Mas ela pode ser uma aliada, não é isso? Mas a gente vai ver este assunto no próximo bloco. Voltamos já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres, hoje com o tema ginecologia natural. E vamos iniciar o bloco com o depoimento da ginecologista Patrícia Valentini de Mello. Ela está no lugar de fala.
Olá a todos. Eu sou ginecologista, sou obstetra, sou mastologista, sou formada por uma escola extremamente tradicional aqui em São Paulo, mas há um bom tempo eu exerço a ginecologia com a abordagem integrativa e com a ginecologia natural. Para mim, isso fez muito mais sentido, porque enxerga o ser humano, aquela mulher que vem te procurar, como um todo, e não apenas como aquele problema a ser resolvido, né? A ginecologia é uma especialidade que também trabalha com a prevenção, mas na medicina convencional, a prevenção é feita através de exames de rotina, como um Papa Nicolau, uma mamografia, um exame clínico, talvez um exame de sangue, mas é isso, né? Tá tudo bem, beijo, tchau, volto o ano que vem, tá tudo certo. Na ginecologia mais ampliada, na ginecologia natural e com essa abordagem integrativa, a visão é totalmente diferente, né? A gente enxerga aquela mulher na sua totalidade. Então a gente muito mais escuta do que fala, por exemplo, numa consulta. A gente exerce o que a gente chama de escuta ativa. A gente se interessa pela história daquela pessoa, pela sua história de vida, pelas suas emoções, pelas suas crenças, pela sua cultura, né? Os tabus envolvidos em toda a sua história. Isso tudo é muito importante e pode ser causa de problemas de saúde como um todo e particularmente de problemas ginecológicos, né? Então é muito mais do que a gente escutar uma queixa e já tentar resolver com alopatia. É muito mais ampliado esse cuidado. E além disso, a conscientização dessa mulher, dos seus processos fisiológicos relacionados à sua saúde, relacionado ao seu corpo, relacionado ao seu próprio emocional, isso faz bastante diferença na vida de mulheres. É muito bacana a gente ver as mulheres saindo daquela postura passiva de apenas seguir uma prescrição dada pelo médico, passando por uma postura ativa de cuidado, de responsabilidade pela sua própria saúde, né? A ginecologia natural e essa abordagem integrativa, o pilar é a autonomia, junto com o autocuidado, levando ao bem-estar. Isso é muito lindo da gente colaborar com essa expansão de consciência dessas mulheres. Hoje eu me considero preenchida por essa especialidade. E estou à disposição, né, para colaborar. Obrigada. Nós é que agradecemos, doutora Patrícia. E espero que esse movimento ele tenha mais adesão entre os médicos, porque humaniza essa relação com o paciente, não é verdade? Sim, eu fiquei vendo e me pegou muito uma palavra que a gente não trouxe aqui, mas não falou, trouxe de outras formas, que é a autonomia. Sim. Eu acho que a autonomia é realmente um grande pilar da ginecologia natural, porque é esse lugar do autoconhecimento, né? Se você está num lugar de empoderamento sobre si mesmo, de reconhecimento da sua história, do seu corpo, dos seus ciclos, você está num lugar de autonomia. É uma compreensão lógica, né? Se eu entendo meu ciclo, se eu entendo meu corpo, se eu sei o que está acontecendo, eu vou chegar numa consulta ginecológica, né, com muito mais força para dizer, olha, não aceito tomar anticoncepcional, eu quero outra forma. Não, eu quero ver outras possibilidades, eu quero fazer mais investigações. Eu não quero uma descrição do que eu tenho assim de forma tão categórica. Eu quero investigar um pouco mais. Eu quero entender um pouco mais, sabe? E eu acho que esse lugar de autonomia é um grande trabalho da ginecologia natural, né? Que nos coloca nesse autoconhecimento profundo, nesse poder mesmo. Isso é bom. Né? Pensando enquanto mulher que vai ao ginecologista, eu já fui para vários profissionais da medicina convencional, né? E não teve nenhum deles que, mesmo depois, assim, na última, que eu já tinha essa expansão de conhecimento, que eu adorei, foi a fala dela nesse sentido. Expandir o seu conhecimento, expandir a sua consciência sobre outras possibilidades, te permite chegar num profissional e perguntar, tá, e qual é a outra proposta, além dessa, né? Então, durante muitos anos, quando eu ia no ginecologista, ou seja, foram homens e foram mulheres, né? E quando eu chegava, era anticoncepcional. Para tudo era um anticoncepcional ou um antifúngico, né? Que no caso, que é para candidíase. E aí,
Mas quando eu fui uma fase mais adulta, no contexto atual, eu estou com uma profissional e eu pergunto, tá, qual é a outra opção? Eu não faço uso de anticoncepcional, meu corpo não recebe bem a questão do anticoncepcional, e isso é uma coisa que não se fala muito. Quais são as contraindicações, o impacto disso de forma negativa também. Você tem que ser muito consciente ao utilizar o anticoncepcional, e isso não é conversado sobre nem no consultório, né? E eu não faço uso, qual seria a outra opção, né? Então, o profissional fica, eu não tenho outra sugestão. E foi não te aí... dá nenhuma alternativa. Não me deu alternativa. E foi um dos pontos importantes que quando eu soube da terapeuta Viviane, que eu busquei, olha, eu não sabia que existia ginecologia natural. E eu falei, olha, eu tenho esse contexto histórico, meu corpo ele expressa dessa forma alguns sintomas e eu preciso de outra opção. Vanessa, não sei se você sente, mas assim, o que eu percebo também muito nessa medicina convencional é uma pressa no atendimento. Sim, as pessoas, elas muito. dá a impressão de que você está... Sim. A sensação que dá é que você está incomodando o médico, que você tem que falar tudo muito rápido e sair e ir embora, entendeu? Então, assim, o que eu acho que é interessante, eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência com a ginecologia natural, né? E o que é que veio de ganho para você? Pegando essa questão da medicina convencional, parece assim, 15, 20 minutos tem que encerrar aquela sessão, né? E aí você só chega, o que você está sentindo? Não pergunta quando foi a última vez, que, assim, o seu contexto histórico, né? Então, assim, não fala, como é que tem sido os teus últimos meses? O que você vem percebendo? O que teu corpo vem apresentando? O que você vem passando? Em todas as vezes que eu fui num consultório ginecológico da medicina convencional, nunca se ouve essa pergunta. Era só assim, o que você está sentindo? Eu estou com tais sintomas. Ok, vamos aqui, vou fazer o exame de toque. Ou, vou preciso que você faça os exames de imagem para identificar. Mas nunca conversou comigo, até mesmo para integrar essas informações. Olha, pode ser que esteja impactando por causa disso, você está passando com muita frequência, níveis estressores, ambientes estressores. E aí tenho o acesso à terapeuta Viviane. Quando eu chego nela, ela já chega, me conta a tua história. Como é que foi? O que está acontecendo? Há quanto tempo você percebe que teu corpo apresenta determinados sintomas? Tem um acolhimento, né? Muito. O acolhimento, principalmente dessa anamnese, que te integra como um todo. Você não é só aquele sintoma pontual daquela região. Como é que está a tua alimentação? Como é que tu acorda? Como é que tu dorme? Como é que é teu ritmo de trabalho? Como é as tuas relações com as pessoas? É estressante? É uma pessoa agitada? É uma pessoa que é mais calma, mais introvertida? Então, fui contando alguns aspectos e ela foi montando o meu quadro clínico. Ela foi, na primeira sessão, não foi para dizer um diagnóstico, foi para olhar, vamos aqui, vamos primeiro olhar, vamos primeiro compreender o que pode estar impactando na tua vida de uma forma geral. E aos poucos, né, conforme foi tendo as sessões, ela foi, olha, acrescenta isso aqui na tua rotina. O que você acha? Não é só coloca isso, né? Foi também, o que você acha? Você acha que isso aqui dá para encaixar na tua rotina? Será que você consegue acordar mais cedo e tentar fazer um processo de meditação? Será que você pode acrescentar chá ao invés de tomar cafeína? Eu, por exemplo, eu tenho um quadro recorrente de ansiedade. Sou psicóloga, aquele esquema, né? Do pessoal, psicólogo não pode ter sintoma de nada, né? Mas sim, eu apresento. E aí, muitos anos depois, através até mesmo da medicina ayurvédica, que eu fui entendendo o impacto da cafeína. Ela é benéfica em alguns aspectos, mas para alguns organismos ela pode ter um impacto que pode ser de forma negativa. E eu fui identificando, poxa, eu não sabia disso. E aí ela pensou, vamos acrescentar chá? O que você acha desses chás? E aí eu tomei alguns chás, e aí depois na outra sessão eu fui falar, né? Olha, isso aqui não deu muito bem em mim, não combinou comigo, porque na hora que eu tomei, meu corpo parece que não digeriu bem, parece que não recebeu bem. Então vamos substituir por outro. Aí eu, poxa, eu não sabia, olha que bacana, eu ter amplitude de né? possibilidades, né? Essa parceria médico-paciente, você sente ali o cuidado, o acolhimento, que é muito importante até na cura da pessoa. Acho que você se sente mais, né? Mas que tipo de tratamento são feitos na ginecologia natural? O que é que, por exemplo, você foi lá para tratar
no meu caso, né? Eu tenho desde nova a hipótese a suspeita, né? Todo médico dizer isso. Sou suspeita de endometriose, síndrome do ovário policístico. Você tem policista assim, assado. E eu fiquei, meu Deus, e aí eu vou tratar como? Anticoncepcional. Só que eu não me adaptei com anticoncepcional na minha adolescência. Então, eu precisei lidar com meus próprios sintomas sem o uso disso, né? Então, eu passei pela adolescência até chegando à fase adulta sem ter outras alternativas para isso. Então, busquei através de leitura, através de... hoje em dia, né, com a mídia, a gente tem as redes sociais e tudo mais. Você, poxa, tem um profissional, uma área profissional que permite conversar sobre isso de outra forma, né? E aí, quando eu cheguei na Viviane, olha, o diagnóstico médico convencional é esse. Síndrome do ovário policístico. Aí eu fiz exames, eu faço cada 6 meses exame de imagem. Gente, eu me olho assim, gente, se chegar a ser absurdo. Eu ter que passar a cada 6 meses fazendo exame, porque não se tem um diagnóstico preciso do que eu tenho. E aí, quando eu conversei com a terapeuta Viviane aqui, ela chegou, vamos fazer o seguinte, vamos identificar outros fatores que podem estar impactando, processos inflamatórios. Até eu descobrir que eu tinha várias questões por questões de ordem inflamatória, por exemplo, tolerância à lactose, que me causava corrimentos com frequência, até mesmo dores, né? Porque no caso, se não me engano, é a candidíase, né? Que ela causa dores na região. Então eu ficava. Então o fato de eu estar consumindo muito lácteo ou o fato de eu ter intolerância à lactose e consumir lácteos, isso tem impactado? Sim. Aí eu, nossa, eu voltar para a alimentação. Vai tratando a questão da alimentação, né? E nos últimos meses eu fui aos poucos. Acho que uma coisa que é bacana também é que não é tudo de forma abrupta, né? Assim, precisa ser tirado hoje. Não, vamos fazendo a diminuição disso até cessar e você entender que o seu corpo precisa passar um tempo sem. E você consegue voltar depois, né? E aí, quando eu falei para ela isso, da intolerância à lactose, da hipersensibilidade a glúten, aí ela, vamos fazer a redução disso e substituir. Nossa. Resolveu? Olha, muito. Porque eu fico pensando, não tinha a quantidade de corrimento eu já não tenho, eu não fico com a recorrência, né? Da candidíase mais. Então, eu já não sinto as dores da suspeita de endometriose que se tem. E além da endometriose e da candidíase, que outras doenças, pode chamar? Sim. Vocês tratam na ginecologia natural? A ginecologia natural, ela vem pensando, por exemplo, em infecções e STs, mas, claro, a gente agrega junto com um ginecologista convencional. A gente não precisa ter aquela imagem do ginecologista convencional não fazer mais parte da tua vida, mas a gente agrega junto nossos Porque é necessário conhecimentos. Também o ginecologista em alguns casos, não é isso? Sim. Nós agregamos os conhecimentos. Então, assim, como terapeuta, a gente vai dizer, eu vou te orientar, vou te educar e vou dar todos os recursos que eu tenho à tua disposição. Mas se você se sente à vontade em continuar com um ginecologista convencional, ótimo, continue. Nós estamos aqui para trabalhar em conjunto para o teu melhor. É uma aliada. É uma aliada. Então, assim, quando a gente vê uma pessoa com IST, quando nós vemos mulheres com questões de dores durante a relação sexual, quando vemos mulheres com muitas cólicas, né, pré-menstruais durante a menstruação ou mesmo durante um período do mês que não está relacionado com a menstruação, escapes, né, aquele escape sanguíneo que não deveria estar acontecendo, outras questões relacionadas a questões pernas mais inchadas, mamas doloridas, enxaquecas recorrentes. São vários quadros que quando um paciente chega para um médico convencional, ele chega dizendo, estou com enxaqueca, então receberá um medicamento para enxaqueca. E, às vezes, nosso olhar de terapeuta analisa o quê? Por que essa enxaqueca está ali? Por que ela está com a dor no estômago recorrente? Por que ela tem uma candidíase de repetição? Por que ela tem dor durante a relação sexual? Por que tantas coisas? Então, nós paramos para pensar assim. Mas é claro que a gente vai conversando com essa mulher, essa paciente, e vai tentando esclarecer outras coisas. E aí vamos pensar em sintomas, mas para além dos sintomas que ela vai falando ali. Que aí ela chega para nós, eu tenho um corrimento. Mas você sabe o que é um corrimento? Você sabe diferenciar o que é o natural do que é patológico, do que é um corrimento que é alterado? Às vezes elas estão com o que é fisiológico, o que é natural, o que é saudável para ela, e por ela ver naquela calcinha, naquela peça íntima,
alguma coisa úmida, ela já acha que está doente. Então a gente precisa fazer esse esclarecimento. Quando as mulheres estão na menopausa e já tem uma secura, ou perda de libido, ou algum tipo de sangramento, fissura, nós também entramos com um bom diálogo para tentar esclarecer tudo o que ela precisa e também recursos naturais para auxiliar nesse caso e não precisar de medicação, nem hormônios sintéticos. Então, assim, é uma gama de possibilidades que a gente pode fazer por essa mulher. Que sai um pouco dos comprimidos, daqueles remédios que muitas vezes causam mais mal ainda à saúde do que... A endometriose, nem sempre ela é necessário ser operada ou tem algum tratamento? Como é que funciona na ginecologia natural? A gente entra no tratamento da endometriose como um tratamento integrativo. Né? A gente vai auxiliar aquela mulher a lidar com os sintomas. Né? A endometriose, ela, na medicina tradicional, até onde eu tenho conhecimento, ela não tem uma cura. Né? Ela ainda está sendo investigada, inclusive pela medicina tradicional, né? Pela medicina alopática. Então, a gente entra ali trazendo um tratamento integrativo para aquela mulher ter uma mudança de estilo de vida. Porque se a gente for pensar um pouco, né? Se a gente for se aprofundar um pouco, todos esses adoecimentos, eles vão pedir uma mudança de estilo de vida. Sim. Eles vão pedir uma mudança alimentar, uma mudança de comportamento sobre si mesmo. Então, essa mudança, ela vai reverberar positivamente no tratamento de quase todas essas queixas. Desde endometriose, candidíase de repetição, miomas, enfim. Todas essas queixas vão ser beneficiadas por essa mudança de postura vital dessa mulher. Meninas, a gente vai dar só um intervalozinho, vamos encerrar este bloco com a Joyce. Gostaria que você encerrasse esse bloco e a gente volta. Que nada já, já. nos distraia do amor, nem mesmo as vitórias da vida. Que nada nos distraia do amor, nem mesmo confetes e serpentinas. Que nada nos distraia do amor, nem mesmo os picos de adrenalina. Que nada nos distraia do amor, que tudo nos atrai ao amor. Estamos de volta e é hora do espaço da artista, né? Hoje vamos saber mais um pouco, porque a Joyce, ela é um artista plural. É atriz, é cantora. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa trajetória. Então, eu comecei na música, assim, né, na adolescência, a me interessar por música, a assistir, ouvir artistas, músicos, não só artistas nacionais, como a Marisa Monte, por exemplo, que eu admiro bastante, mas artistas locais também aqui, cearenses. Então, tinha a Cátia Freitas, o Edmar Gonçalves, o Davi Duarte. Tinha uma gama de artistas ali na década de 90, começo dos anos 2000. Eu comecei a me interessar também por estudar música. E dentro do meu processo de estudar música, eu descobri o teatro. E aí também Tem uma ligação muito forte. Tem uma ligação, né, Lana? Então, fui para o teatro mais assim para me soltar mais, como a gente até estava falando aqui, né, no intervalo, a gente se sente mais empoderado no teatro, a gente tem mais autonomia, assim. E eu fui para o teatro meio que só com essa ideia de como artista da música me soltar mais no palco, melhorar na minha interpretação. Mas aí acabei me apaixonando pelo teatro, fui ficando. E aí fiz faculdade de teatro, me formei. Hoje eu sou professora também de teatro e de música. Teatro no IFCE. No IFCE, no IFCE, exato. né? Muito bom. Mas assim, como cantora, a sua música é autoral? Também. Eu tanto interpreto músicas de cantores que eu admiro, mas também tenho um trabalho autoral com músicas que eu componho. Qual é a linha, assim, que você gosta de seguir mais? É tão difícil falar de linha, né? Porque, assim, convencionou se chamar de MPB, mas eu acho que esse rótulo também já está meio ultrapassado, né? Que é música popular brasileira. Mas, assim, eu me inspiro muito nos artistas do que a gente chama da música popular brasileira, principalmente, mas não só. Né? Eu gosto muito também dessa música que a gente chama da cultura popular, da nossa raiz nordestina. Já desfilei no maracatu, então tem uma ligação também com o coco, né? O samba de roda. Eu gosto muito dessas manifestações populares e eu acho que algumas músicas, algumas coisas que eu componho também acabam sendo influenciadas por esse universo, digamos assim.
Você costuma se apresentar? Como é que a gente pode encontrar o teu trabalho? Pois é, atualmente eu não tenho nada assim fixo, nenhum trabalho fixo, só quando surge algum convite de algum espaço cultural ou quando eu mesmo escrevo algum trabalho, né? Não tenho nada assim que já esteja marcado para fazer o convite, mas assim, a gente sempre procura os espaços culturais que estão com frequência, às vezes com editais abertos, Mas quem quer né? conhecer melhor a sua música, como Ah. é que faz? Eu tenho uma página no Instagram, né, e uma página no YouTube que de vez por outra eu estou divulgando vídeos e colocando minhas músicas também por lá. E a música, ela também serve como terapia, não é? Ah, mas com certeza. Eu ia até puxar também isso, porque assim, tanto no meu processo artístico, mas também processo de autoconhecimento, né? A gente falou tanto aqui, as meninas falando sobre ginecologia natural, e a minha música também, o meu processo de compor, também foi muito influenciado pelos processos de autoconhecimento, pelos processos terapêuticos, pelas coisas que a gente vai passando na vida e vai se descobrindo. Então, assim, eu participei de vários grupos de mulheres, círculos de mulheres, que a gente chama de sagrado feminino, e também foi uma forma de eu me entender mais, me conhecer mais sobre o meu corpo, sobre os meus ciclos, e isso também artisticamente acabou afetando a minha forma de compor. Até deixei uma música no final que eu vou cantar de minha autoria que fala um pouco desse universo também. Maravilha. Você falou do sagrado feminino, né? E a ginecologia natural trata bastante, vai nessa linha do sagrado feminino. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Então, ouvindo a Joyce falar, né, a gente teve um processo muito juntas, né, assim, Sim. desse movimento com o sagrado feminino, com essa redescoberta, né, como mulheres e tal. E a música dela fez parte de muitos círculos de mulheres aqui de Fortaleza, assim, reverberou muito no movimento do sagrado feminino da cidade. Então, o sagrado feminino, ele é um movimento de autoconhecimento, de redescoberta da mulher também, né, que traz para a mulher esse lugar também de empoderamento através do conhecimento da história da mulher na sociedade, da história da menstruação. Na verdade, tudo que a gente falou aqui tem aí um resgate histórico, tem um tabu social aí. Então, por que a mulher tem nojo do sangue? Por que a mulher tem medo de dizer que está menstruada, que a gente estava falando aqui no intervalo? Né? Se a gente for ver a história das sociedades matrilineares, a história da menstruação, foi construído uma crença, foi construído um tabu em relação a esse corpo que sangra. Pelo patriarcado, Pelo né? patriarcado, Sim. olha aí, falou. Eu não queria forma de falar essa palavra, mas você dominação, trouxe. né? Mas, lamentavelmente, é a realidade. Isso. Então, a gente tem que saber, porque tudo, assim, a nossa forma de vestir, a Tudo. nossa forma de pensar, tudo isso foi construído pelo patriarcado. As escolas europeias, as gregas mesmo, as que formavam os médicos, homens médicos, elas falavam do corpo feminino a partir da patologia da doença e de um olhar plenamente reprodutor. Como manter essa mulher para a reprodução. Então, quando a gente vai olhar para a ginecologia natural, jamais a gente vai olhar para uma mulher e dizer, você é só isso, você é um ser só para reproduzir. É muito mais além do que isso, é um corpo complexo. Então, quando as medicinas convencionais, das escolas convencionais, elas tratam o feminino, elas escravizam o corpo da mulher. Infelizmente, na nossa história, nós temos isso. As cirurgias, muitas vezes, eram feitas em escravas para analisar como era a resposta do corpo feminino. E muitas dessas Sim. cirurgias eram feitas sem Sem anestesia. anestesia. Né? Elas sofriam, essas mulheres, eram mulheres. Infelizmente, na história, tivemos esse fato. E aí, quando a gente para olhar, para quem era? Era para um outro grupo muito específico, que eles também não podiam conversar sobre esse tipo de assunto, não podiam analisar de uma outra maneira. Então, eles pegavam um corpo feminino, faziam vários tipos de procedimentos, de maneiras muito cruéis, para aprender como é que esse corpo reagia, para poder fazer em um outro grupo que também não podia falar, Sim. né? Que não podia dizer o que estava acontecendo, como a menstruação, como tudo, porque elas tinham que reproduzir. Um grupo tinha que reproduzir, e herdeiros e toda aquela história, e um outro grupo tinha que ser, né, passado por processos horríveis. Então, assim, essa medicina, ela nasce a partir de doenças e uma ideia da nossa sociedade de procriação. Então, temos que manter o foco. A mulher, ela não era olhada como um ser integral, um ser que tinha prazer, um ser que tinha uma anatomia a ser vista na sua integralidade. O clítoris foi descoberto recentemente, há poucas décadas. O orgasmo. O orgasmo feminino há poucas décadas. Não, mulher que sentia orgasmo
era caso de divórcio, até de matar a mulher, né? Porque Isso. O era- movimento do Sagrado Feminino é exatamente isso, né? A gente parar para olhar para essa história e perceber de onde vem. De onde vem esse medo do sangue, de onde vem esse medo de sentir prazer, de onde vem esse medo do corpo. E, na verdade, tanto a ginecologia natural como o Sagrado Feminino, que são movimentos que caminham juntos, né? Que não se tratam especificamente de cura com ervas e nem de usar saia longa e coroa de flores, mas muito mais além do que isso. Se trata de um resgate desse poder sobre o próprio corpo, porque nós perdemos esse poder sobre o nosso corpo. Perdemos o poder sobre o nosso prazer, perdemos a nossa conexão com o nosso sangue, com quem nós somos. Isso é histórico. Isso foi algo que precisou, infelizmente, ser podado da mulher, queimado nas fogueiras. queimado nas fogueiras, para nos Você retirar. sabe que nós somos aqui todas bruxas, Exato. né? Na Idade Média, Exato. na Idade Média Conversar seríamos sobre o queimadas. corpo E e, os sobre a partos? saúde era condenado. E os partos, eles eram feitos por mulheres, as parteiras, as curandeiras. Tiraram a mulher desse lugar de acompanhar o nascer e colocaram muitas vezes homens que estavam completamente desconectados, né, desse lugar de nascer. Então, foi nos tirado a recepção de nascer, porque quando um bebê nasce, não é só o bebê que está nascendo, a mulher está nascendo também. E toda Virou- uma virou um comunidade mercado. que está se Vocês não- preparando para receber aquela criança. Vocês não sentem que virou assim meio que um mercado? Sim. Né? A coisa Cada cesarianas As marcadas cesarianas de acordo marcadas. com a convenção. de acordo com a convenção Para o médico do não ser profissional. atrapalhado pela hora que o bebê. A quer ideia que a nascer. medicina deveria vir, pelo menos, é de fato tem alguma coisa ali que precisaria de uma intervenção. Ou seja, uma porcentagem mínima. Mas, de grande maioria, esse grande corpo aqui que nós temos, complexo, ele está adaptado a menstruar, a engravidar, a parir. E, infelizmente, foi distanciado disso porque tem que ser pontual, tem que ser rápido, tem que ser objetivo. A gente precisa fazer a cirurgia em 30, 40 minutos. A gente já tem que pegar a próxima paciente. Nós precisamos fazer isso o mais rápido possível. A mãe não pegou, o bebê e a mãe não pegaram a mama e não tiveram boa reparação. Passa ali alguma prescrição, um remédiozinho, um leite rápido para essa criança. E esse processo muito rápido, esquece que o corpo humano, ele precisa de tempo. Ele precisa de tempo para ser ouvido, para se recuperar, para retomar. E aí a ginecologia natural, ela vem trazendo esse olhar de novo, essa escuta e orientação, né? Além do que as terapias, mas a orientação para essa mulher. Calma, o teu corpo precisa ser escutado. Se você está passando por um processo de menstruação, ou parar de menstruar, por causa que o anticoncepcional faz isso, o que é que está acontecendo ali? Qual é a consequência de parar de menstruar? As pessoas não têm mais a percepção da fertilidade. Não sabe quando está fértil ou não. Quando de fato engravida ou não. Porque se toma um comprimido todos os dias do mês, achando que se engravida todos os dias. Mas, na verdade, o homem, dentro do seu processo masculino, ele pode engravidar uma mulher todos os dias. Mas a mulher não engravida todos os dias. Ela tem uma faixa durante o mês que tem uma possibilidade de engravidar. E aí, medica essa mulher durante anos da vida, ela não tem percepção da fertilidade. Um belo dia decide engravidar, ou enfim, alguma coisa da vida, engravida. Chega na consulta, remédios, vitaminas e mais algumas coisas, vamos marcar a data da cesárea, pronto, fizemos a cesárea. Agora a gente vai fazer o quê? Daqui a 40 dias você pode voltar para a gente tirar, ver a análise, analisar como é que você está. Agora pronto, se precisa de alguma coisa a mais, agora só uma nova consulta em algum outro período com outro profissional. Eu só faço a cirurgia. Eu acho que isso que tu traz... O ser humano, ele foi picotado. Né? A medicina picotou, isso. né? Cada um é responsável Isso, não por é uma mais parte. integral. Gente, É impressionante Com o você. quanto a mulher ela foi colocada numa condição de ter que se adaptar a todas essas intervenções. Intervenções essas que não quer dizer que é positiva, que é favorável, que é saudável para ela, né? E eu estou pegando essa questão de cada um tem o seu próprio corpo, ele funciona dessa forma, ele se apresenta dessa forma, me remete à questão do quanto na infância passamos já no contexto atual, na sociedade que estamos, as crianças já estão sendo colocadas nesse movimento de se comparar. Não existia isso de criança se comparar. A criança está sendo colocada agora nesse contexto. Então, para pensar. O quanto é importante essa educação, não só na menarca, mas é antes. Até mesmo, por exemplo,
O quantas vezes a criança, ela passa pelo aquele processozinho que hoje se enfatiza tanto como bullying, né? Na década passada não era bullying. Mas vamos contar, o fato de uma mulher, por exemplo, eu apresento pelos, excessos de pelos, nas mãos, nos braços, desde muito nova. Nossa, a quantidade de vezes que era, nossa, parece homem, parece não sei o quê. Gente, isso para mim foi um impacto muito grande. Nossa, isso é um problema, é o meu corpo, é o meu templo, né? O corpo feminino sempre é problematizado. É problematizado. Aí vamos para a região do seio. A gente acha que existe o seio padrão, a cintura padrão, o quadril padrão e tudo mais, o pé padrão, enfim, bendito padrão de que tem um estereótipo que tem que ser seguido. E quando a gente vai olhar para o outro, a gente fica achando o outro é melhor do que eu, é mais bonita do que eu. Aí eu tenho que fazer outras intervenções. Olha a quantidade de intervenção que está sendo exposto para a gente e quase que, assim, tem que fazer. Você é quase que obrigada a ter que fazer uma mudança no seu físico. E uma sociedade adoecida, né? Porque você fica nessa busca enlouquecida para entrar nesse padrão. Pelo padrão perfeito, para se encaixar naquelas... E a gente sabe que nunca vai conseguir, né? Eu fico pensando nesse sagrado feminino, eu não conheço esse movimento, por mais que eu já tenha ouvido, né? Mas quando você foi falando, Sara, eu fui entendendo, assim, o quanto isso remete à autoestima. Porque o que é autoestima? Não tem a ver com embelezamento, com essas coisas que as pessoas, não, eu tenho que ficar bonita para eu olhar para mim melhor. Não, também tem. Porque se você começa a olhar para você, se conhecer e ver quais são os pontos que você vai ressaltar, ele é parte também. Mas a autoestima tem a ver com você estimar-se, conhecer-se, você valorizar-se. Como a Joyce colocou, ela encontrou na arte a maior potência dela. E isso colocou ela em ciclos femininos em que ela soltou mais quem ela é. Ela se colocou mais, ela se viu em um outro lugar, né? E o quanto é importante a gente desenvolver isso, porque não estamos desenvolvendo o lado da autoestima. Reconhecer como é o formato do nosso órgão feminino, que é muito diferente. Gente, você olhar para o livro de biologia, você vê só um risco Vzinho assim, né? E uma ênfase do órgão masculino. E aí você para, sim, mas o meu corpo parece ser tão diferente do que está naquele livro e não é conversado sobre isso. Um livro de biologia que reduz a cor, isso, o tamanho e a aparência que deve ser o de todas as mulheres. O que não é. A cor nunca só é uma cor, nunca só é um tamanho, nunca só é de um jeito. Ok? Que é um órgão feminino, mas cada uma de nós é muito diferente. Meninas, todas. Este assunto rende outro programa, mas infelizmente o nosso tempinho acabou, né? Eu gostaria de agradecer, acho que foi um assunto muito importante, esclarecedor, né? As pessoas que estão assistindo com certeza vão se inspirar, né, nessa. Eu gostaria que vocês, assim, rapidinho, vocês dessem o contato de vocês para quem tiver algum interesse na ginecologia natural. Eu quero agradecer pelo convite, foi maravilhoso esse bate-papo aqui com vocês. Quem quiser me encontrar, pode me achar no Instagram, @SaraMaia, Sara com H no final, Maia com Y, ponto e tracinho embaixo. E é isso, gratidão. Estou aqui em Fortaleza, atendendo para Fortaleza e para todo o Brasil. Também quero agradecer, foi ótimas músicas, foi ótimo momento, o convite, obrigada, Lana. E o meu convite é para todas as mulheres que estejam à vontade para conhecer um pouquinho dessa terapia. Sintam-se à vontade de conversar, de perguntar, e meu Instagram é @vi.aragão. Eu e a Sara, a gente vai estar abertas a conversar com vocês sobre a ginecologia natural e o que vocês quiserem conversar sobre saúde feminina. Sim. Que é para isso que nós estudamos tanto e cuidamos de tantas mulheres. Obrigada. E a Vanessa, como psicóloga, você tem o seu Instagram? Sim, eu tenho, Vanessa M.A. Lima, né? E eu também pontuando assim, para finalizando o meu ponto quanto paciente, né? Eu agradeço à terapeuta Viviane pela oportunidade de identificar a evolução do meu quadro. Já estou com um quadro muito melhor de saúde. Hoje eu identifico saúde, que foi uma pergunta que um médico uma vez fez há 2 anos atrás. Você se vê saudável? Quando foi a última vez que você teve saúde? Isso foi uma pergunta que me impactou muito. Então, hoje, eu digo, eu agradeço por ter me permitido me conhecer melhor
e ter me mostrado que eu posso ter saúde, que eu posso identificar meu corpo com saúde, né? E me colocar aí no mundo, né? De uma forma mais saudável. Então, é isso. Isso impacta de todas as formas da nossa vida, né? Maravilha. Obrigada. Então vamos ter um impacto aqui maravilhoso de integração com a música. Joyce, encerrando o nosso programa. E você, muito obrigada pela sua audiência. A gente volta na próxima semana. Até lá. Desperta, deusa, vem pra se curar, vem que a natureza vai te ensinar o que já passou, o que não dá mais, queima no fogo e deixa pra trás. O que já passou, o que não dá mais, queima no fogo e deixa pra trás, e deixa pra trás. O que for de mágoa, o que for pra limpar, lava na água pra purificar. O que for de mágoa, o que for pra limpar, lava na água pra purificar, pra purificar. Vem olhar pra lua, ela vai te iluminar. Vem que a tua cura